porque o assunto agora é gripe aviária. Nos últimos dias, a notícia no Brasil se espalhou. É um caso de gripe aviária que foi descoberto no Rio Grande do Sul. Várias medidas preventivas estão sendo tomadas no país todo para que a doença não se propague para outras regiões. E aqui na nossa região, toneladas de ovos vindos do Rio Grande do Sul foram descartadas. O Ricardo Miranda vai contar para a gente detalhes, Ricardo. É muito ovo, muitas toneladas, e nós sabemos que nós temos algumas cidades aqui que têm na sua base da economia, inclusive, Ricardo, a produção de frangos, a produção também de ovos. Exatamente, Cláudio. Temos alguns polos da avicultura aqui na nossa região, né? Como São Sebastião do Oeste, por exemplo, em Pará de Minas, né? Ao redor de Pará de Minas também existem algumas granjas. E é claro, né, que a confirmação desse caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, outros casos também em investigação na região sul do país, acendem um sinal de alerta. E aí, como medida de prevenção, o governo de Minas e o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, descartaram 450 toneladas de ovos que vieram de uma granja comercial que fica em Montenegro, no Rio Grande do Sul, justamente na região onde foi detectado o vírus da influenza aviária, lá no Rio Grande do Sul. O governo de Minas só não informou para quais cidades da nossa região esses ovos estavam sendo levados. Mas, como a gente disse, são várias cidades da nossa região que têm muitas granjas, né, atualmente. Esses ovos que foram descartados pelo governo, segundo o IMA, são ovos fecundados, usados para a produção de aves e não destinados ao consumo humano. É importante destacar também, Cláudio, que segundo o governo do estado e o IMA, esses ovos, né, o descarte desses ovos constitui uma medida de prevenção, já que a influenza aviária representa um risco apenas para a saúde dos animais e não afeta o ser humano com o consumo de aves e também com o consumo de ovos. Então, por isso, né, para prevenção, o governo do estado e o IMA descartaram essa carga de ovos que veio do Rio Grande do Sul aqui para a nossa região. Minas Gerais responde, no momento, pela segunda maior produção de ovos no Brasil e a quinta maior na produção de aves. Por isso, a confirmação desses casos de influenza aviária acendem o sinal de alerta e de preocupação para os produtores aqui da nossa região. Cláudio. A gente tem ouvido muitos especialistas falando sobre isso. Em relação ao consumo do ovo ou da carne, não muda nada, né? Não é transmitida a doença. O cuidado maior com as pessoas que trabalham nas granjas, né, Ricardo? Como lá na região, por exemplo, que teve este caso do Rio Grande do Sul. E esses ovos que vieram para cá, para a nossa região, fecundados, né? Eles chamam de ovos galados, porque é ali que vai produzir o pintinho, né? E aí vem a galinha, o frango, aquela coisa toda. Mas, por precaução, acharam melhor, né, tirar esses produtos de circulação, Ricardo. Exatamente, Cláudio. Conforme o IMA informou, né, esses ovos que foram descartados são ovos fecundados, né, esses ovos galados, como você disse aí, que são utilizados para a produção de aves e não para o consumo humano. Mas também é importante deixar bem claro que mesmo o consumo de ovos ou o consumo da carne das aves não representa risco para a saúde humana, né? Esse vírus não é transmitido para o ser humano dessa forma, é um risco para a saúde dos animais. E por isso, né, para prevenção, para evitar que esse vírus se espalhe pelas granjas, estão sendo adotadas essas medidas de prevenção, como o descarte dos ovos que aconteceu aqui na nossa região. Inclusive, você citou bem algumas cidades, né, que têm muitas granjas, como São Sebastião do Oeste, Pará de Minas e região. Santo Antônio do Monte também tem investido bastante. Eu estou impressionado de ver a estrutura que alguns empresários lá na região estão fazendo, né, estão investindo pesado mesmo e vai passar esse momento aí, né? A gente já está tomando as medidas de precaução, porque atrapalha principalmente a exportação, né, Ricardo? O consumo interno talvez não vá afetar, mas para a exportação fica um pouco mais difícil. Exatamente, porque para o envio para o exterior, né, vários países colocam ali uma série de exigências, que tanto da carne animal, né, dos ovos também, as granjas, os produtores precisam atender a alguns requisitos, e aí quando são registradas doenças como a influenza aviária, muitos países param de comprar esses produtos vindos do Brasil.
Brasil. Então, para a economia, isso representa uma preocupação, é claro. Para os produtores também é preocupante, porque a influenza aviária pode levar à morte dos animais, por isso são tão necessárias essas medidas de prevenção, Cláudio.